Louvamos e exaltamos o nome do Senhor nosso Deus, a Ele nossa gratidão pela vida, pelos cuidados, por tudo que tem feito por cada um de nós e também a nossa gratidão a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, a todos que compartilham esses estudos com outras pessoas, a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Irene Zamboni, é de Vila Velha, no Espírito Santo, também Dorcas Alves, lá de Vila Velha, Daniel Moura e Aparecida são de Presidente Castelo Branco, no Paraná, Edil Vicente Pereira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Aparecida de Fátima de Rolim de Moura, em Rondônia, Lúcia e Jéssica são de Bela Vista, São Domingos do Norte, no Espírito Santo, Zenaide de Praia Grande, São Paulo e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez estamos em Tua presença e te agradecemos por tudo que tens feito por cada um de nós. Te agradecemos, Pai, porque tens cuidado, protegido, dado livramentos. Ó Pai, sabemos que Tu estás pronto a nos ouvir e conceder o melhor segundo a Tua vontade. Pedimos neste momento que Teu Espírito Santo esteja presente na mente e no coração de cada um de nós, ajudando-nos a entender a Tua palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco e que têm as suas necessidades, suas dificuldades, seus problemas. Tu conheces cada situação, que sejam fortalecidos na fé, que não esmoreçam, que perseverem e que recebam as bênçãos conforme a Tua vontade, Pai. Nós te pedimos que perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Continuaremos o estudo desta semana, onde nós estamos falando a respeito de salmos messiânicos, salmos que falam da vida que Jesus iria viver e o sofrimento que ele iria passar aqui neste mundo, e estes salmos foram escritos cerca de 1000 anos antes de Jesus nascer, e depois tudo se cumpriu como estava escrito. E esta semana, então, nós estamos falando a respeito de bendito o que vem em nome do Senhor. Aleluias, glórias a Deus, e que nós possamos aceitar este Senhor em nossa vida, que Ele possa ser o nosso pastor, que Ele possa ser o nosso instrutor, o nosso Messias, Ele possa ser a pedra angular que nos mantém firmes neste alicerce da fé, e que possamos continuar até a volta de Jesus e depois estarmos com Ele para sempre. Nós precisamos estar sempre sendo fiéis a Deus em tudo aquilo que Ele requer de cada um de nós, assim como Deus Ele é fiel à sua aliança. Deus Ele prometeu, desde quando Ele chamou Abraão, Ele cumpriu a sua promessa. Nenhuma promessa que Deus fez a Abraão e também a Isaac, a Jacó, ao povo de Israel, nenhuma promessa falhou, todas se cumpriram, e agora estamos vivendo os últimos dias aguardando o cumprimento da promessa da volta de Jesus, que vai se dar muito em breve. Temos a certeza que pouco tempo nos resta para podermos nos reencontrar com o Senhor Jesus. Então é tempo de nós buscarmos cada dia mais estudar a Bíblia e colocar em prática aquilo que nós conhecemos. Não adianta nada nós conhecermos e não praticarmos. Então precisamos conhecer e viver isso em nossa vida. É claro que nós precisamos de um poder para nos dar condições de obedecer e fazer a vontade de Deus. Esse poder é a presença do Espírito Santo em nossa vida. Nós lemos aqui no Salmos 89, nos versos 27 até o 32, diz assim: darei a ele os privilégios de filho mais velho, e ele será o mais poderoso rei da terra. Eu o amarei e lhe serei bondoso para sempre. Minha aliança com ele jamais será quebrada. Farei que ele sempre tenha herdeiros enquanto existirem os céus. Seu trono não terá fim. Se, porém, seus descendentes abandonarem minha lei e não seguirem meus estatutos, se não obedecerem aos meus decretos e não guardarem meus mandamentos, castigarei seu pecado com a vara e sua desobediência com açoites. O salmista vem aqui falando a respeito de Jesus ser considerado o filho primogênito. Ainda nos versos 38 a 46 do capítulo 89 diz assim: agora, porém, tu o rejeitaste e o descartaste. Estás irado com o teu ungido, renunciaste tua aliança com ele e jogaste sua coroa no pó.
Derrubaste os muros que o protegiam e destruístes as fortalezas que o defendiam. Todos os que por ali passam o saqueiam, e ele se tornou motivo de zombaria para seus vizinhos. Tu fortalecestes seus inimigos e lhes deste razão para celebrar. Tornaste inútil sua espada e não o ajudaste na batalha. Acabaste com seu esplendor e derrubaste seu trono. Fizeste-o envelhecer antes do tempo e o envergonhaste em público. Até quando, Senhor, essa situação continuará? Acaso te esconderás para sempre? Até quando tua ira arderá como o fogo? E também no Salmo 132, nos versos 10 a 12, aqui nós lemos: Por causa de teu servo, Davi, não rejeites aquele que ungiste. O Senhor fez um juramento solene a Davi, e prometeu jamais voltar atrás. Colocarei em seu trono um de seus descendentes. Se os seus descendentes obedecerem aos termos de minha aliança e aos preceitos que eu lhes ensino, sua linhagem real continuará para todo o sempre. Este Salmo 89 que nós lemos e também o Salmo 132 falam a respeito de uma pessoa que foi colocada como primogênito, mesmo não tendo sido primogênito. Por exemplo, Davi, ele não era o filho mais velho de Jessé, mas ele foi colocado como o primeiro. Por quê? Porque ele foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Aqui em 2 Samuel capítulo 7, a partir do verso 5, nos diz: Vá e diga a meu servo Davi, que assim diz o Senhor: Acaso cabe a você construir uma casa para eu habitar? Desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até hoje, nunca morei numa casa. Sempre acompanhei o povo de um lugar para o outro, numa tenda, num tabernáculo. E, no entanto, onde quer que eu tenha ido com os israelitas, nunca me queixei às tribos de Israel e aos pastores de meu povo. Nunca lhes perguntei: por que não construíram para mim um palácio, uma casa de cedro? Agora vá e diga a meu servo Davi, que assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu o tirei das pastagens, onde você cuidava das ovelhas, e o escolhi para ser o líder do meu povo Israel. Estive com você, por onde andou, e destruí todos os seus inimigos diante de seus olhos. Agora tornarei seu nome tão conhecido quanto o dos homens mais importantes da terra. Davi aqui estava querendo construir uma casa, um templo para Deus. Sabemos que Deus ordenou que eles fizessem um tabernáculo, para que onde eles fossem, o tabernáculo fosse levado, uma tenda fosse levada, e Deus estava ali no meio deles, se manifestava na Shekinah, em cima da arca do propiciatório. Ali, Deus falava com o seu povo, e agora Davi quer construir uma casa, e Deus disse que Davi, ele não iria construir, porque Davi era um homem de guerra, tinha as mãos sujas de sangue, ele era valente. E quem iria construir este templo seria Salomão, o filho de Davi. E assim aconteceu. Agora, Deus diz aqui que iria tornar o nome de Davi tão conhecido quanto o dos homens mais importantes da terra. E assim é. Davi, como todos nós sabemos, ele foi o rei mais importante do povo de Israel. E Deus, ele prometeu que o Messias, ele seria da linhagem de Davi, e assim foi. Jesus nasceu da linhagem de Davi. E também, como eu disse agora há pouco, Davi, ele não era o filho mais velho, mas Deus o colocou como primogênito, como primeiro, como o principal. Por quê? Porque ele se tornou o rei de Israel e foi o melhor rei de todos os tempos que Israel teve. Agora, nós sabemos também que muitas pessoas pensam que Jesus, ele foi criado, porque a palavra de Deus em certas passagens diz que tu és meu filho, eu hoje te gerei. E então muitas pessoas acreditam, pensam, entendem que Deus criou Jesus. Não, Jesus é Deus, ele é eterno, como diz João capítulo 1, verso 1. Ele é eterno, assim como Deus o Pai, como o Espírito Santo, não tem princípio nem fim. E outra coisa, quando Jesus nasceu, aqui em Mateus capítulo 1, verso 1, nos diz que Jesus veio da genealogia de Davi. Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Então, Jesus, ele veio dessa linhagem de Davi e de Abraão.
Deus cumpre a sua promessa, Deus é fiel, como nós dissemos agora há pouco, e nós não podemos duvidar de que Deus, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Agora nós temos que saber esperar e reconhecer como é que Deus está cumprindo isso em nós. Agora, quando nós lemos em Colossenses no capítulo 1, e no verso 15, aqui o apóstolo Paulo fala que Jesus é o primogênito de toda a criação. Agora, mais uma vez, eu quero enfatizar e que possam entender o que Deus aqui estava dizendo, através de Paulo, Colossenses capítulo 1, no verso 15, o Filho é a imagem do Deus invisível, é o supremo sobre toda a criação. E aqui o apóstolo Paulo, ele está falando que Deus, ele é colocado como o primogênito porque ele foi colocado como o único capaz de poder salvar a humanidade. E quando ele foi estabelecido como primogênito, foi exatamente quando ele foi entronizado após a sua morte, ressurreição e a sua ascensão aos céus. Ele foi entronizado e ali então ele foi colocado como o principal, é através do qual nós obtemos a salvação, é através de Jesus, ele é o primogênito. Agora, esse título, primogênito, ele não quer dizer porque ele veio biologicamente como o primeiro, como o filho mais velho, que seria o primogênito, mas como colocado por Deus, como o principal, como aquele que tem autoridade. E Jesus, nós sabemos que ele é o nosso rei, ele domina sobre todo o mundo, e isso aconteceu exatamente a partir do momento em que Jesus ressuscita dos mortos. Ele então assume esse papel de primogênito, de principal, e o que tem o poder sobre a morte e que pode perfeitamente salvar todos aqueles que o buscam. Nós, mais uma vez, queremos agradecer a todos vocês que estudam conosco cada dia a Bíblia, e que nós possamos continuar buscando na palavra de Deus o entendimento e também buscar a solidificação da nossa fé, porque estamos vivendo dias difíceis e precisamos de fé, fé nas promessas que Jesus nos fez, para que nós possamos perseverar e que possamos muito em breve ter o nosso encontro com Jesus. Agora, eu gostaria mais uma vez de fazer uma pergunta a cada um, e podem responder nos comentários. Qual promessa que Jesus fez que você tem a certeza de que ele vai cumprir? Não se esqueça. Desde o nascer do sol até o entardecer, louve o nome do Senhor. Salmo 113, verso 3. Que Deus nos abençoe.